MEP. Olá, ah, queremos aqui estar presentes e apresentar o trabalho sobre a ansiedade. E nossos colaboradores são Felipe Bessa, Luiz Henrique, Raimundo Lourenço, eu e o Tadeu. Orientados por professor Tiago Araújo e Ayane Rodrigues. Primeiramente, para falar sobre a ansiedade, a gente precisa falar sobre a definição dela. E primeiro começando sobre a origem da palavra ansiedade, que ela foi originada de duas palavras do latim. A primeira que é anxious, que é caracterizada como agitação e angústia, e a outra palavra é o agere, que é também do latim, cujo significado remete a sufocar ou estrangular. E daí o termo relaciona-se à sensação de sufoco, frequentemente relatado por esses indivíduos que têm a ansiedade. E a gente precisa falar também sobre aqui o que é a ansiedade que a gente conhece no geral e o que é a ansiedade, todos os sintomas que ocorrem nela. A ansiedade, como a maioria conhece, é sobre a impaciência, aquela angústia e o desejo de antecipar algo. Porém, os seus fatores também, os sintomas da ansiedade são vários. E aqui tá os principais, que é a insônia, o ataque de pânico, a tensão muscular, aqueles tremores, a falta de ar, a respiração ofegante, os medos, paranoias, também o batimento acelerado. E também falando sobre a ansiedade fisiologicamente, ela vai ser um padrão de resposta incondicionado, que é caracterizado por um conjunto de reações fisiológicas que vão estar referentes à emissão de comportamentos do nosso sistema luta e fuga, que a gente apresenta isso quando está tipo em uma situação de perigo ou de descontrole emocional. E trazendo aqui para o nosso público-alvo a ansiedade nos estudantes que vão prestar o vestibular, aqueles que estão no ensino médio, a gente tem fatores que vão influenciar para que eles desenvolvam que se torna uma possível doença, que é o ambiente que está inserido o aluno, que ele vai estar sob constante pressão da família, de professores, amigos, ele vai estar sempre na cobrança de ter ele chega ali no final do ensino médio, e agora, o que é que eu vou ser? Vou fazer um pré-vestibular ou vou continuar fazer um curso técnico, ainda mais aqui na nossa escola que não tem curso técnico para os alunos. Aí eles ficam meio que indecisos sobre o futuro da sua vida. E também fatores genéticos podem estar afetando essas pessoas. E então, para fechar a introdução, a gente pensou no que a gente poderia ajudar sem o aluno estar precisando ter de forma direta o contato com o profissional da saúde. Como a gente ainda está no segundo período, a gente pensou na elaboração de um guia que os demais estudantes vão relatar aqui como foi o processo. Então, o nosso objetivo ele era relatar a experiência na construção de um projeto de intervenção voltado para a ansiedade dos alunos do pré-vestibular relacionado ao seu ensino e aprendizagem, né? Principalmente na saúde mental deles, né? Então, nós, discentes, né, do curso de medicina do segundo período, pensamos inicialmente, né, abordar esse problema, né, da ansiedade nos jovens pré-vestibulantes, né? Então, inicialmente, fizemos reuniões, tanto no presencial, tanto no remoto, para abordar, assim, algo que pudesse auxiliar esses estudantes no seu processo de estudo, né? Então, a partir disso, né, tivemos a ideia da construção de um guia de autoajuda para que pudesse, assim, facilitar, auxiliar esses estudantes nos seus estudos. Então, para que não chegasse a ocasionar uma gravidade da doença, como, por exemplo, a depressão, né?
Então, o que poderia auxiliar esses estudantes foi o guia de autoajuda, mas como seria que eles teriam acesso? Então, tivemos a ideia de disponibilizar QR codes, né, em espaços que tivessem bastante movimento deste público, que é os estudantes, tanto do ensino médio quanto para os alunos pré-vestibulandos, aqueles que estão nos cursinhos. Então, contudo, né, nós comentamos também sobre um pouco sobre essa ansiedade, o que ela poderia desencadeá-la, ou desenvolvê-la, melhor dizendo, né, chegando ao ápice da doença, que é a depressão, né? Logo em seguida, né, demos dicas, formas de organização, aplicativos que pudessem, assim, auxiliar no desenvolvimento dos estudos dos estudantes, assim como também poderia melhorar o quadro de ansiedade e tivesse um melhor quadro, um melhor resultado nos seus estudos, assim, chegando a lograr êxito, né? Alcançando assim a sua meta, assim alcançando adentrar ao mundo universitário. Bom, então vou falar sobre os resultados. Depois de várias reuniões, nós chegamos a pensar na elaboração de um guia, do guia de autoajuda, né? Para o público-alvo foi os jovens pré-vestibulandos. Quanto à acessibilidade do material, por causa da pandemia, nós achamos interessante ser mais digital. Aí foi feita a realização de QR Code e outros meios digitais. Bom, o guia ele foi muito interessante, tanto quanto o lado social, seus benefícios na vida dos jovens, né? Não como uma cura para a ansiedade, mas como uma ferramenta que pode auxiliar eles no combate a esse mal. Quanto a também foi interessante porque nos ajudou essa construção do guia a absorver tantos conteúdos do módulo de IESC, né, que foram as etapas do Arco de Mangueirês, quanto conteúdos voltados para a exemplo de como construir um projeto científico. Como apanhado geral do nosso projeto, e nós, desde o princípio, desde que nós nos reunimos a primeira vez, nós já tínhamos uma noção do que fazer, porque era um sentimento em comum do nosso grupo, essa questão da ansiedade quanto à pressão que a gente sofre enquanto está em busca de realizar nossos sonhos, nossos objetivos, que no caso em questão é passar no curso que você deseja, né? A maioria das vezes é isso que acaba acontecendo. E isso daí foi uma coisa que até mesmo nós mesmos do grupo sofremos, né? Então não foi tão difícil para a gente compreender e ver até formas para ajudar, porque muitas vezes eram as formas que poderiam ter ajudado a gente e até mesmo ajuda, é uma espécie de autoajuda a gente ter criado isso, porque a gente acaba aprendendo muitas coisas também nesse meio, sabe? Então a gente teve a idealização desse guia, que foi uma forma que a gente procurou que pudesse alcançar o maior número de pessoas possíveis de uma forma acessível e fácil de entender, de compreender, que tivesse informações cruciais, informações que auxiliassem as pessoas, que as confortassem e fizesse elas se sentirem melhor. Então, a gente não conseguiu aplicar da forma que a gente gostaria, por causa do tempo que a gente vive, um tempo de pandemia, de isolamento, de restrição. Então, a gente não conseguiu colocar na prática exatamente como a gente queria. A gente almejava poder distribuir em espaços públicos, espaços que tivesse grandes frequências de pessoas passando por ali, espaços onde tivesse o público-alvo, que no caso são estudantes, cursinhos, escolas, para que as pessoas tivessem rápido acesso, acessibilidade e tudo, e conseguissem usufruir ao máximo do nosso projeto. Mas a gente acabou conseguindo uma forma também boa, sendo digital,
Então, de certa forma, a gente se sente satisfeito por isso. E um erro muito grande que a sociedade comete é muitas vezes não tratar isso, ver isso como uma coisa besta, enquanto ainda não é grave. E até mesmo quando é grave, quando se trata de depressão, muita gente vê como uma besteira, uma frescura, sendo que não é. É uma doença extremamente grave, uma doença que só cresce na sociedade cada dia mais e deve ser levada a sério. E quanto antes começar a ser tratada, as pessoas receberem apoio, não deixar os gatilhos aumentarem, mais fácil dela não existir, ou pelo menos dela ser minimamente existente na sociedade. E a nossa expectativa de auxílio, nossa expectativa de ajuda do projeto em si, sempre foi mudar ou fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa, porque se a gente conseguisse isso, a gente já estaria completamente satisfeitos e nosso projeto seria um sucesso para a gente. E acho que é isso. Obrigado a atenção de todos. Espero que tenham gostado, né? Era só isso mesmo. E que você possa ajudar o próximo, né? Principalmente essas pessoas que estão com ansiedade. Vale lembrar que a ansiedade não é maior do que você.